Capítulo 8. Os segredos do bom comunicador, comunicadora, aprendendo com os mestres, com as mestras. Página 54. Se olharmos duas pessoas sentadas numa mesa de um bar, como essas da figura 12, e aqui ele coloca duas pessoas, como se fosse aqueles desenhos iconográficos, né, sentados num bar tomando um drink, e tem uma onda, como se fosse semicírculos, um em cima do outro, formando uma onda que vai de um ao outro, como se fosse uma linha, só a linha. Imagina um arco-íris, só que sem as cores, sem as faixas de cores, só linhas assim. Então, uma parte dele se inicia num dos interlocutores e que vai até o outro interlocutor, é a figura 12. Se olharmos duas pessoas sentadas numa mesa de bar, como essa da figura 12, mesmo sem ouvir o que elas falam, podemos perceber como está a comunicação entre elas, apenas observando a sua postura corporal, fisiologia. Você sabe o que é rapport ou report? É estar em sintonia com alguém. Ele pontua aqui as palavras rapport, R-A-P-P-O-R-T, e sintonia. Estar em sintonia com alguém, entrar no mundo da outra pessoa e estabelecer com ela uma comunicação plena, uma perfeita conexão. Quando a conversa está boa, não vemos nem o tempo passar. O que acontece ao redor fica em segundo plano, porque toda a atenção está voltada para a comunicação com aquela pessoa. Tudo mais se torna transparente. Rapport é encontrar a outra pessoa onde ela se encontra, é falar com ela verbalmente e não verbalmente. Abre aspas. Eu sou igual a você, pode confiar em mim. Fecha aspas. Nós podemos encontrar a outra pessoa onde ela está linguisticamente, usando o mesmo vocabulário dela e usando palavras que coincidem com o canal predominante de sua percepção. Como vimos no capítulo anterior, se ela usa mais o canal visual, você pode dizer, você está vendo o que eu estou dizendo? Se ela usa mais o canal auditivo, você lhe diz, como soa para você? Se ela é mais sinestésica, olhando para baixo e falando devagar, você pode dizer-lhe, como você se sente em relação a isso? Nós podemos estabelecer rapport através do conteúdo das palavras e do modo como as palavras são pronunciadas. Se a pessoa fala devagar, você fala devagar também. Abre parênteses, pelo menos nos primeiros 4 minutos de conversa com ela. Fecha parênteses. Se ela fala depressa, você passa a falar mais depressa. E, finalmente, mais importante ainda é a fisiologia. Assumir uma posição corporal semelhante à da pessoa como espelho. Se ela tem os braços cruzados, cruze os seus por um período de tempo. Se ela gesticula muito, procure gesticular um pouco mais. Outra técnica extremamente poderosa, embora mais difícil, é respirar na mesma frequência ou velocidade com que a outra pessoa está respirando. Mesmo à distância, percebemos que está acontecendo esse clima favorável na comunicação, porque notamos uma simetria corporal, mirror, espelho, entre as duas pessoas. Isso ocorre no campo da fisiologia, que tem mais poder do que a palavra, que a eficácia da comunicação, como vimos no capítulo 1. A importância da simetria corporal foi constatada, inclusive, em pesquisas sobre a telepatia, realizadas na Rússia. Duas pessoas em ambientes diferentes, tentando transmitir mensagens telepaticamente, conseguiram os melhores resultados exatamente nos momentos em que estavam em posições corporais idênticas. Se até na comunicação à distância isso acontece, imagina em uma conversa tete a tete. Comunicação é uma dança, é como uma dança. Quando um assume a posição do outro, os dois passam a pensar igual e aí a sintonia é plena. Você não sabe quem está comandando quem, a música é uma só. Faça você mesmo uma experiência. Quando estiver conversando com alguém, assuma a mesma posição física do outro, ou pelo menos uma posição bem semelhante. Se ela mudar de posição, mude também, mas procure fazê-lo com naturalidade,
para que isso não seja percebido conscientemente por ele, ela. Em nível inconsciente, ele ou ela passará a vê-lo como se estivesse vendo a própria imagem no espelho e sentirá mais confiança em você. A comunicação poderá se estabelecer plenamente porque você e ele, ela, estão sintonizados no mesmo comprimento de onda. A postura corporal fala mais alto que a voz. Parece simples demais. Parece simples demais? É simples, mas não é fácil. Porém, qualquer pessoa é capaz de adquirir essa habilidade com um pouco de prática e sensibilidade. Os resultados desta técnica são impressionantes. Além da palavra e da fisiologia, outro elemento de comunicação com poder de influência é o tom de voz, conforme já vimos. Vamos ver um bom exemplo. Os especialistas em telemarketing vendas por telefone nos Estados Unidos perceberam que uma conversa produz resultados muito melhores quando as duas pessoas falam na mesma velocidade. Assim como ocorre no Brasil, entre os diversos estados norte-americanos, há grandes diferenças de tom e de velocidade entre os diversos sotaques. Um texano, por exemplo, fala muito devagar em relação a um nova-iorquino. As companhias de vendas pelo telefone adotaram então a seguinte técnica. Seus vendedores passaram a falar na mesma velocidade da pessoa que atendia o telefone. Embora as palavras, os argumentos de venda fossem sempre as mesmas. Resultado, apenas mudando a velocidade da fala, as vendas aumentaram em mais de 30%. Sempre é bom lembrar que o bom senso tem que estar presente quando aplicamos essas técnicas. Algumas coisas não se podem ser imitadas em termos de fisiologia ou de tom de voz. Se o sujeito é gago, por exemplo, ou tem um tique nervoso e etc. E, obviamente, não tente imitar o sotaque se for diferente do seu. Uma vez estabelecido o rapport, o que ocorre em aproximadamente 3 a 4 minutos, você pode agora liderar a comunicação e o seu ouvinte seguirá você. Imagine-se dirigindo numa estrada, próximo a outro automóvel. Você, então, decide acelerar para se livrar do carro ao lado. O que acontece? Ele também acelera. Se você diminui a velocidade, ele também diminui. O que posso lhe dizer é que ele não está fazendo isso de propósito, embora pareça. É que vocês estão sintonizados e o que você fizer, ele inconscientemente seguirá. O mesmo ocorre no campo da comunicação. O que você precisa é saber dominar a situação e decidir o momento certo de impor o seu próprio ritmo, acelerar ou reduzir, ultrapassar ou deixar-se ultrapassar. Assim, você estará assumindo a direção da sua comunicação, chegando com facilidade ao destino da influência que você almeja. Capítulo 9. Quem tem mais do que boca vai a Roma. Sofisticação do método socrático. Imagine-se num domingo de manhã, passeando em um bairro onde você não é conhecido por ninguém. Você resolve ir a uma banca de jornal, mas chega lá ao mesmo tempo que outra pessoa, também conhecida na localidade. Ambos pedem ao mesmo tempo o mesmo jornal, mas acontece que só resta na banca um exemplar do seu jornal preferido. Você precisa muito daquele jornal e não está disposto a cedê-lo. Assim como a outra pessoa também não está disposta a abrir mão. E agora? A quem o jornaleiro atenderá? Há 2 tipos de poder no mundo. Um deles é poder posicional, que depende da posição que você ocupa em um determinado contexto. Por exemplo, o presidente de uma empresa tem mais poder posicional do que o vice. O major tem mais poder no quartel do que o capitão. O outro tipo é o poder pessoal, que a pessoa carrega consigo 24 horas por dia em qualquer lugar onde vá e que não depende de fardas, cargos, títulos ou posições sociais. Esse poder pessoal depende simplesmente da sua capacidade de se comunicar com eficiência para atingir os seus objetivos, ou seja, depende da sua capacidade de influenciar as outras pessoas através da comunicação.
O próprio poder profissional para ser atingido depende muito do seu poder pessoal. Não é só com a competência, saber fazer bem algum trabalho, mas também com a influência, saber mostrar aos outros que você sabe fazer bem aquele trabalho, que se atinge o sucesso profissional. Poder posicional sem poder pessoal não adianta, porque as posições de poder só valem dentro de certos contextos e durante determinado tempo. Fulano hoje é ministro, tem todas as mordomias inerentes ao seu cargo, é recebido em todos os lugares e é uma personalidade VIP, Very Important Person. E daí? Quando ele não estiver mais ocupando essa posição, será que continuará tendo regalias desse tipo? A resposta a essa pergunta não depende do seu poder posicional, que é efêmero, mas sim do seu poder pessoal. Imagine um grupo de 100 pilotos de uma grande companhia aérea, sendo que a metade deles acaba de se aposentar e a outra metade continua na ativa. Todos os 100 pilotos estão na mesma faixa etária, acima dos 50 anos, mas certamente o número de mortes será bem maior entre os aposentados do que entre os que continuam na ativa, num período de 12 meses após a aposentadoria. Sabe por quê? Porque a saúde não depende só de descanso, e sim de satisfação, gratificação pessoal, relacionamentos produtivos com as pessoas, aceitação, autoestima e objetivos de vida. Sair de um poder posicional sem ter poder pessoal pode provocar depressão, doença e morte. Influência é a ação que uma pessoa exerce sobre a outra. É sinônimo de prestígio, crédito, ascendência, poder e também de entusiasmo e animação. Em termos profissionais, é o processo pelo qual você associa um sentimento de prazer e de confiança ao seu produto, serviço ou ideia. É interessante observar que em certas regiões do Brasil se dá um nome de influência ao lugar onde se descobrem minas de diamantes. Influenciar é ter poder e prosperidade. E aqui ele coloca bem pontuado aqui no livro, quem controla uma conversa não é quem fala, é quem escuta. No fundo, todos somos vendedores em todos os momentos da nossa vida. Precisamos saber vender o nosso peixe, transmitir bem as nossas ideias e desejos, fazendo com que os outros acreditem em nós e obtendo resultados concretos na comunicação com o mundo à nossa volta. A vida será melhor para nós na medida em que estivermos nos comunicando positivamente e sabendo aprender com as respostas, o feedback que a todo instante o mundo nos dá. Com isso, estaremos sendo mais inteligentes interpessoalmente. Através de nossos sentidos, o cérebro recebe as informações que o mundo nos dá e depois processa essas informações usando para isso os programas, as formas de pensar que estão gravadas na nossa mente. Aprender como nosso cérebro funciona, como ele processa as informações e como as transmite para o mundo, pode ser uma conquista de valor inestimável em nossa vida. Exatamente para isso fizemos este livro, para que você fique sabendo de uma forma simples como seu cérebro se comunica e para que possa usar esse conhecimento em todas as áreas da sua vida. Comunicação que cria ação em comum é a que move alguma coisa no universo. O universo se move quando algo novo é produzido e todos nós participamos desse processo de permanente criação. Mover é dar motivo, é motivar. Estimular, provocar interesse e entusiasmo para que algo aconteça. Mas eu não posso motivar outra pessoa, é ela que se motiva. Linguisticamente, eu crio uma situação em que a outra pessoa vai se motivar. Motivando-se a partir do meu estímulo, ela estará movendo o universo junto comigo. E como podemos aprender a criar essas situações? Através da neurolinguística, podemos saber como o cérebro humano processa as informações do ambiente e como podemos agir sobre isso. Todo ato humano é motivado pelas seguintes razões: evitar sofrimento ou procurar prazer.
E aqui no nosso canal tem o livro do William Reich que fala muito sobre isso, durante o livro todo, com exemplos de pacientes atendidos lá por um profissional da área da psiquiatria e psicologia, né, que trabalhava especificamente na parte da sexualidade, libido, etc. Mas que ali fica bem claro como é que esse mecanismo funciona e como é que ele foi fazendo essas curas, e aí mostra ainda como é que vai transcendendo esse processo, é bem interessante ler. Então ele fala: conforme a figura 13, o ato humano é motivado pelas seguintes razões: evitar sofrimento e procurar prazer. E aí na figura 13 tem aqui uma plaquinha em cima escrito: todo ato humano é motivado pelas seguintes razões, e embaixo tem uma máscara, tipo aquelas máscaras de teatro, né, quando colocam duas assim para representar o teatro, uma máscara chorando, triste, aí a nota 1 escrito ao lado: evitar sofrimento. Abaixo, outra figura, uma máscara sorrindo, 2, procurar prazer. Tudo que você faz é baseado num equilíbrio entre esses dois motivos. Vivemos, então, numa escala analógica entre sofrimento e prazer. Acontece que 60% dos indivíduos estão se movimentando no sentido ES, evitando o sofrimento, enquanto 40% movimentam-se no sentido PP, procurando prazer. Ao abordar as pessoas, o bom comunicador e o bom líder sabem levar isso em conta, mesmo que não tenham consciência dessas características. Tendo consciência dessa escala entre ES e PP, que é evitando sofrimento e procurando prazer, você poderá ampliar em muito o seu poder de influência, porque saberá sintonizar melhor o canal da pessoa com quem está se comunicando. Por exemplo, você faz a seguinte pergunta a alguém: imagine que dinheiro não é problema e que você trabalha por outro motivo. O que é mais importante no trabalho para você? Pela resposta, você percebe claramente se ela é ES ou PP. A pessoa que se motiva evitando o sofrimento, ES, descreverá o que ela procura evitar quando trabalha, o tédio ou a solidão, por exemplo. Por outro lado, a pessoa que se motiva procurando prazer, PP, descreverá que está trabalhando para obter satisfação pessoal, novos conhecimentos, contribuição para o universo e etc. A partir daí, então, você poderá orientar a conversa no sentido em que a mente da pessoa funciona mais. Para uma pessoa ES, abre parênteses, nós vamos fazer um projeto juntos. Deixe-me dizer-lhe o que vai acontecer de ruim para nós e a companhia se o projeto não der certo, enfatizando que deve ser evitado. É uma pessoa ES, evitando sofrimento. Para uma pessoa PP, abre aspas, nós vamos fazer um projeto juntos. Deixe-me dizer-lhe o que vai acontecer de bom para nós e a companhia se o projeto acontecer. E 3 pontinhos, fecha aspas, enfatizando que deveremos obter. Outra maneira de conhecer o interlocutor para poder falar a linguagem mais eficaz na comunicação com ele, ela, é observar o sentido predominante na percepção que ele e ela têm do mundo, ou seja, identificar se ele e ela é visual, auditivo ou sinestésico, conforme as classificações que vimos no capítulo 7. Vários indícios podem nos servir para essa identificação. Pela profissão, por exemplo, um bom fotógrafo é quase sempre do tipo visual. Um atleta é sinestésico, um músico é auditivo. Pelo tipo físico, um indivíduo magro costuma ser visual, um gordo costuma ser sinestésico. E na própria maneira de falar, o visual usará mais verbos ligados à visão, o auditivo usará palavras de audição e o sinestésico palavras sensoriais. A partir do momento em que você identifica seu interlocutor em um desses 3 tipos, procure conduzir o diálogo por essa linha. Por exemplo, perguntando ao visual: como você vê isso? Ao sinestésico: como você sente com relação a esse assunto? E ao auditivo: qual a sua opinião sobre o que estou lhe falando? Assim, ela estará todo ouvidos para você, ou seja, dedicará toda a atenção e interesse ao que você está lhe transmitindo. Existe ainda outra maneira de conhecer o seu interlocutor para falar na linguagem que mais o atingirá, o que estará aberta. Para testá-la,
ou colocá-la em prática, procure 3 moedas de tamanhos e valores diferentes e mostre para a pessoa perguntando-lhe qual é a relação entre essas 3 moedas. Pela resposta, você saberá identificar se ela interpreta o mundo por semelhança ou por diferença. Exemplo: é tudo dinheiro, são todas redondas, são todas de metal. Outro exemplo: todas são dinheiro, mas seus valores são diferentes. Outro exemplo: os valores são diferentes, mas é tudo dinheiro. Outro exemplo: os valores ou peso ou tamanho são diferentes. Uma resposta como a da primeira linha, que falou é tudo dinheiro, todas são redondas e todas de metal, mostra que a pessoa interpreta o mundo basicamente por semelhança. A segunda resposta, que foi todas são dinheiro, mas seus valores são diferentes, revela que ela interpreta mais por semelhança do que por diferença. A terceira, que é os valores são diferentes, mas tudo é dinheiro, mostra que as diferenças são percebidas antes das semelhanças. E a quarta, os valores ou peso ou tamanho são diferentes. A quarta resposta nos diz que ela interpreta o mundo pelas diferenças. O bom líder sabe estimular o melhor de cada pessoa e a partir de cada característica como essas. Por exemplo, se delega uma nova tarefa a 2 pessoas de sua equipe e sabe de antemão que uma delas interpreta o mundo por semelhança e a outra por diferença, ele dirá à primeira: olha, tem um trabalho aqui para ser feito que é muito parecido com os que nós sempre fazemos. A maneira é a mesma, só tem alguns detalhes específicos, etc. E para a segunda, diria: esse trabalho é novo, é totalmente diferente de tudo que já fizemos, a não ser em pequenos detalhes, tananã, e etc. Percebeu? Ele pode estar falando do mesmo trabalho, com abordagens opostas, sem que esteja mentindo para nenhuma das 2 pessoas, porque tudo o que está dizendo é questão de interpretação. Para que uma pessoa se motive, é necessário que o assunto lhe seja apresentado pela abordagem que mais desperte o seu interesse. Você pode conseguir isso aplicando uma das 3 distinções que apresentamos neste capítulo, ou ainda até combinando as 3. O mais importante para que essas técnicas sejam bem-sucedidas é estar sempre atento ao seu interlocutor, saber com quem você está lidando, conhecer a maneira como ele processa as informações. Para isso é essencial fazer perguntas e saber perguntar. Sócrates, na Grécia Antiga, foi um dos maiores sábios que a humanidade já teve. E perguntava sem parar, ensinava através de perguntas. Ele descobriu que o mais importante não é saber, é perguntar. Nós temos 2 ouvidos e só uma boca. Isso nos mostra que escutar é mais importante para a comunicação do que falar. Quem controla uma conversa não é quem fala, é quem escuta. Há grandes líderes em todas as áreas, governo, empresas, etc., que exercem sua liderança usando o método socrático. Como? Ele pontua aqui, entre aspas, como? Com interrogação, pergunta. Essa simples perguntinha me abre as portas do know-how, saber como, né? A informação obtida com essa pergunta é bem útil e informativa. E a outra é por quê? Esta me traz as justificativas de qualquer assunto. A informação obtida com esta pergunta nem sempre me ajuda nas decisões. As respostas são muitas vezes racionalizações que não propiciam insights no assunto em questão. Quem pergunta obtém as informações de que necessita para tomar qualquer decisão. Se você souber utilizar seu poder pessoal com o tom de voz, a fisiologia e o contexto psicológico adequados a cada situação, o método socrático funcionará de modo surpreendente. Quando você faz uma pergunta a alguém, ele, ela, se sente considerado, considerada, ouvido, ouvida e procura fazer a sua parte na comunicação. Explica o que está pensando, o que sabe sobre o assunto, fornece os dados de que você precisa e entrega o ouro. Como se chega a Roma? Perguntando. Entre o como e o porquê, dê preferência ao como. Isso o levará além de Roma.
próximo capítulo 10, página 6, 7.